deste capítulo. Tá? Depois nós vamos, durante o estudo, eu vou ler um pouco mais. Vou só iniciar com alguns poucos versículos. Daniel, capítulo 2. Da palavra do Senhor. Versículo 1 e 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Agora, o versículo 20, meus irmãos, que diz assim: falou Daniel, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para ouvir a sua palavra. Fale conosco, Senhor. Abençoe esta série para que ela possa ser baseada na sua palavra e nos traga grande ensinamento sobre a nossa vida neste mundo, para o seu louvor, para a sua glória, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, e abençoe especialmente a mensagem desta manhã, e também de hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmão, nós estamos neste mês de janeiro, numa série de pregações sobre Daniel, os seus amigos, os seus companheiros. Você sabe quem é, conhece tão bem, ouve isso, quem cresceu na igreja, ouve desde pequenininho. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E nos reinos pagãos. Eu disse para vocês semana passada que esta série, ela está dentro da visão que nós temos para a nossa igreja, que nós acreditamos que é a visão neotestamentária do Novo Testamento para a igreja de Jesus, como aquela que é a coluna e baluarte da verdade, como aquela que está neste mundo para evangelizar e para edificar, evangelizar os santos, evangelizar, melhor dizendo, os pecadores e edificar os santos. Os pecadores são as pessoas que estão fora da igreja, que ainda não conhecem Cristo, precisam ser evangelizados, e edificar os santos. Santos são aqueles que estão na igreja, já crentes, santos não porque não são mais pecadores ou sejam perfeitos, mas porque já foram justificados, separados para Deus e estão sendo santificados. E a igreja, então, ela tem esse trabalho de levar o evangelho para aqueles que são perdidos e edificar as pessoas que já são crentes em Cristo Jesus. E desse trabalho de edificação, irmãos, esses mesmos crentes são enviados para evangelizar. É a igreja do Senhor que é enviada para evangelizar, para mostrar as glórias de Deus em Cristo Jesus e também viver no mundo conforme Cristo Jesus, conforme o Evangelho de Jesus. E esse mundo é um mundo pagão. Então Daniel, ele é uma pessoa de Deus que pertence a Jerusalém, mas que está trabalhando nos impérios pagãos, Babilônia, Pérsia, e esses impérios, então, irmãos, são como os impérios de hoje, o mundo de hoje, as nações de hoje. E nós somos como Daniel, que não pertencemos de fato a essas nações, somos apenas peregrinos, estrangeiros, mas pertencemos a Jerusalém celestial. E Daniel tem muito a nos ensinar sobre como nós devemos nos portar, agir nesse mundo pagão que nós vivemos. Esse é o nosso objetivo, quer dizer, está dentro da visão de nossa para a nossa igreja, como igreja do Senhor, exatamente que nós possamos levar para este mundo aquilo que Jesus falou, Nós sermos o sal da terra, nós sermos a luz do mundo.
e exercermos as nossas diversas funções, a nossa profissão, também estarmos no meio da nossa família, vizinhança, estarmos no meio dessas pessoas que não conhecem Jesus, de maneira que tudo que nós fizermos seja conforme Cristo e seja assim diferente, mostre que nós somos de outro reino. Nós estamos aqui para testemunhar. A igreja, como eu já tenho citado uma frase do pastor Tim Keller, a igreja ela é uma comunidade alternativa. Ela é um povo diferente das outras, do mundo em geral. E nós vimos então, meus irmãos, dentro desse propósito, algumas coisas aqui eu li com vocês, especialmente semana passada, o capítulo de número 1, e hoje eu quero ler o número 2. No capítulo número 1 nós vimos algumas coisas importantes. Nós vimos que Daniel, ele, exatamente porque ele é servo de Cristo, ele pertence ao reino de Deus, ele crê realmente neste Deus. E este Deus se mostra como Deus soberano. Nós lemos nos primeiros versículos que foi ele que entregou Judá para Nabucodonosor, soberano sobre as nações, mas também que está lá com seu servo pequenininho, um jovenzinho ainda no meio daquele reino que levou o seu povo, Daniel um cativo. Deus controla todas as coisas, mas Deus está com Daniel, presente na vida dele, cuidando dele, abençoando seus estudos, seu trabalho. E Daniel tem uma esperança de que Jerusalém vai ser restaurada, que o povo vai voltar para lá. E o livro conta realmente mostra essa esperança de Daniel. O último versículo do capítulo 1 diz que Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro, mostrando que, em relação a este rei, que foi o rei que permitiu que os exilados voltassem para Jerusalém, Daniel, então, se ele não voltou, mas pelo menos ele viveu na época até o tempo do rei que deu a libertação para Judá. Então Daniel, ele era alguém que confiava em Deus, que Deus se mostrava soberano sobre os reinos pagãos, estava com ele e ele esperava a volta do povo para Jerusalém. Assim somos nós. Nós sabemos que Deus é soberano sobre os reinos pagãos, sobre o Brasil. Nós não somos deste mundo, nós somos de outro reino, o reino dos céus, e nós também sabemos que Ele está conosco aqui, nos sustentando, nos fortalecendo, porque não é fácil viver nos reinos deste mundo, e que em breve nós vamos retornar para a nossa Jerusalém, quando Jesus voltar. Então, essas verdades nós falamos semana passada, e também dissemos o seguinte, irmãos, ainda que nós, isso principalmente eu falei na mensagem da noite, domingo passado, ainda que nós não sejamos dos reinos deste mundo, nós sabemos que Deus não abandonou os reinos deste mundo. Ele opera pela sua graça, mesmo entre os pagãos. Como Daniel aqui estudou, aprendeu as letras, os costumes, a cultura, muita coisa que havia de bom no Império Babilônico, não negou isso. Assim nós aprendemos semana passada também, observamos que no mundo pagão existe a graça comum de Deus. Deus, ele faz com que nós, que somos dele, possamos até aprender com o pagão, porque o pagão, ele tem a graça comum na vida dele. Então nós não negamos, nós não dizemos que tudo no mundo é mal, mas nós acreditamos que a graça de Deus está atuando. Aí está a ciência, a mesma filosofia e os conhecimentos e as experiências das pessoas, que nós dependemos tanto dessas coisas. A maioria dessas pessoas muitas vezes nos ajudam, nem são cristãs, mas a graça comum está atuando na vida delas. E nós aprendemos, e nós não negamos que nós estamos aqui nesse mundo, e temos que aproveitar aquilo que é bom nesses reinos, nesse mundo, irmãos. Porém, vocês lembram que Daniel não comeu a comida do rei, não bebeu a bebida do rei, ou seja, nem tudo na Babilônia ele aceitava. Ele sabia fazer uma avaliação e dizer isso aqui é bom, isso aqui é mal. E ele, então, orientado pelas leis de dieta do Antigo Testamento, que ele ainda estava na Antiga Aliança, né? Não podia comer aquelas coisas ali. Então, orientado por aquela lei, ele decidiu não comer. E Deus o abençoou nisso. Deus o abençoou tanto naquilo que ele recebia, porque era de Deus, era a graça comum de Deus, como naquilo que ele negava, que era contrário a Deus. E nós vimos que ele tinha essa discriminação porque ele amava a Deus. Quando a pessoa ama a Deus, a pessoa passa a ser sábia.
E orientada então pela palavra de Deus, ela vai observando o que existe de bom no mundo, graça comum, e o que existe de pecaminoso, de idolátrico no mundo, que é realmente o mal, o pecado, e ela nega isso, ela vai se afastando disso. Então, o cristão nessa vida, ele vive como que numa situação assim, meus irmãos, andando no muro, procurando se equilibrar, sabendo que esse equilíbrio vem de Deus, da sua graça. Ele não pode nem cair para um lado, nem cair para o outro. Ou seja, ele não pode se tornar uma pessoa que diga tudo no mundo é mal, porque aí ele vai ser um radical, um extremista, um isolacionista, uma pessoa até estranha, né? E nem pode dizer assim, todo do mundo é bom, porque aí ele vai ser um mundano e ele vai ter negado a fé. Ele vai ser um cristão, alguém que sabe fazer a sua avaliação e observar o que é bom e o que é mal. Então, essas coisas, irmão, nós falamos semana passada, e é pela palavra de Deus, eu até disse também semana passada, é por isso que nós estamos aqui todos os domingos estudando, falando do Evangelho, porque nós vamos amanhã, segunda-feira, lidar com essas coisas lá fora. E aqui nós estamos aprendendo e conhecendo a Deus, aprendendo seus princípios, para nós podermos fazer essa discriminação, essa separação, essa avaliação. E meus irmãos, por isso nós estamos sempre aqui domingo, e por isso que nós temos que ler a nossa Bíblia todo dia, meditar, procurar entender cada vez mais Deus, a sua vontade, os seus propósitos para a nossa vida. Isso aqui então, meus irmãos, nós falamos nas duas mensagens de domingo passado. Hoje eu quero falar me deter aqui no capítulo 2, porque no capítulo 2 acontece aquele sonho que deixa o rei perturbado, faz com que o rei busque ajuda dos seus mestres, dos seus magos, e ele faz isso de maneira opressora, sem nenhuma paciência, mas como um verdadeiro ditador, mas não consegue nada. E o que existe ali é uma confusão de mente, tanto do rei como dos seus magos. Eles não entendem, eles não conseguem dizer o sonho. O rei queria que eles dissessem o sonho e interpretassem o sonho. Eles não conseguiam nem dizer o sonho, imagina interpretar. Então, eles ficaram numa confusão de mente. Mas nós observamos que no meio dessa história toda aparece Daniel. E Daniel, ele é alguém que está ameaçado, porque você lê muito bem que o rei decidiu matar todo mundo, todos os magos e mestres, e Daniel era um entre eles. E ele está ameaçado, mas Daniel, ele age com uma serenidade, como é típico de Daniel. Eu acho que vocês já notaram isso, que Daniel, ele é tranquilo. Ele é um homem de fé. Ele é um homem que espera sempre em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E ele, então, na sua fé, ele busca a Deus junto com seus amigos, e Deus revela o sonho a ele, e ele interpreta o sonho. E o sonho tem a ver com os reinos deste mundo, mas falando que existe um reino soberano que vai prevalecer, que é o reino de Deus. O sonho é esse. Então nós temos o Daniel, que é um jovem que pertence ao Senhor, que ama o Senhor, que está no meio dos reinos pagãos, mas que é de outro reino, experimentando esse problema, irmãos, que está acontecendo, porque ele também está inserido ali, ele está ameaçado de morte, mas de uma maneira, eu queria que vocês guardassem isso, muito diferente do próprio rei e dos seus mestres. O que eu quero falar para vocês neste dia do Senhor, tanto agora de manhã como à noite, eu vou dividir o nosso assunto em 2 estudos, né? Portanto, é que este mundo é um mundo, irmãos, estes reinos do mundo, e o nosso país também, e todas as nações, se caracterizam pelo medo, se caracterizam também, em segundo lugar, meus queridos irmãos, pela total perplexidade de mente, confusão de mente, né? E se caracterizam também pela opressão. Eu queria que vocês guardassem essas 3 coisas neste dia do Senhor: o medo, a confusão de mente, a perplexidade e a opressão. É isso que está no mundo, é isso que está no país agora, é isso que vocês leem nos jornais,
que vocês assistem nas notícias, vocês leem na internet, que hoje ninguém mais lê jornal, né, como antigamente. Que vocês acessam na internet, veem as notícias, e é isso que está no mundo. Ouvem das pessoas, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus colegas. As pessoas estão com medo, as pessoas estão confusas, não sabem o que fazer, as pessoas estão oprimidas. Existem também os opressores e os oprimidos. E nós vivemos num mundo que, em algum sentido, todo mundo está debaixo de opressão do mundo. Eu vou explicando melhor essas coisas, mas eu queria que vocês percebessem o que nós temos aqui, meus irmãos, nessa história do capítulo 2. Nós temos um Nabucodonosor que é um homem mais poderoso daquele momento, mas que com o sonho fica com muito medo, apavorado. Deus põe Nabucodonosor em pavor. E o que o texto vai deixar claro é que é exatamente isso. É mostrar para nós, meus irmãos, que o homem mais poderoso da terra, naquela ocasião, o rei, o maior conquistador, ele, numa noite, ficou apavorado. E ele precisou procurar ajuda. E ele foi procurar ajuda, mas ele não achou, não encontrou. E o que ele encontrou foi só confusão de mente, perplexidade. E ele, nessa busca dele, movido pelo medo e movido também pelo seu orgulho, pela sua egolatria, uma coisa que eu tenho falado bastante aqui nos nossos estudos de Daniel, ele se torna um opressor. Vocês sabem o que ele faz, né? Ele exige que os magos digam o sonho, interpretem o sonho. E quando ele não consegue fazer isso, porque ele não pode mesmo fazer isso, ele decide matá-los. A primeira ameaça, depois decide matar todo mundo. Então, é isso que nós temos neste mundo. Eu penso que nós podemos dizer o seguinte: o sonho do rei tem a ver, meus irmãos, com o plano de Deus. Vocês lembram a interpretação? A interpretação é sobre a estátua. E nessa estátua, meus irmãos, Daniel, ele vê uma estátua que tem a cabeça de ouro. Vocês têm aí, por exemplo, no versículo 32, a cabeça de ouro fino, o peito e o braço de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de barro, em parte de ferro e em parte de barro. E ele vê essa estátua, e essa estátua é um símbolo dos diversos reinos deste mundo, que Deus está mostrando que eles são frágeis. Uns são mais gloriosos, brilhantes, como o ouro, e esse era o caso do Nabucodonosor, e outros são mais frágeis, menos belos do que esse. No entanto, tudo é frágil, porque diz o versículo 35, versículo 34, que foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e essa pedra esmiuçou os pés, e tudo virou pó. Então, essa pedra se transformou no monte, diz aqui o versículo 35, então foi tudo juntamente esmiuçado, não se achou mais lugar para essas partes da estátua, e a pedra se tornou no grande monte e encheu toda a terra. Finalzinho do versículo 35. Então, o que Deus estava mostrando através desse sonho é o seu plano redentor através do Rei Jesus, que ele iria estabelecer um reino que seria indestrutível e que esse reino iria destruir todos os reinos deste mundo. Ou seja, olha só que coisa importante. Daniel estava aqui nos reinos, mas Daniel pertencia a esse reino que vai vencer. Só que nesse momento ele estava no meio dos reinos, e exilado, e ameaçado de morte, junto com os outros mestres. Mas o sonho dizia o seguinte, que todos os reinos deste mundo vão virar pó,
E quem vai fazer eles virarem pó vai ser um reino que vai prevalecer e que não vai passar jamais. Portanto, que é o reino de Cristo. Salmo 2 fala do rei ungido. A Bíblia toda, Davi é um símbolo desse rei que viria e que Jesus, então, é esse rei que morre numa cruz, mas morre e conquista um reino não pela força das armas, mas pela força do seu poder, da sua palavra, do seu evangelho. Habita já nos corações de Daniéis, de crentes no meio dos reinos pagãos, e que um dia ele vai voltar e vai destruir estes reinos totalmente. E esses reinos estão sendo destruídos. Onde é que está a Babilônia hoje? Onde é que está a Pérsia? Onde está Roma? Todos os reinos estão sendo destruídos, mas virá, ele vai destruir definitivamente todos os reinos e vai estabelecer o seu reino no novo céu e uma nova terra. Então, o sonho do rei dizia respeito a esse grande plano de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho, em que ele estabeleceria o seu reino através de Jesus e habitaria com a igreja. Apocalipse capítulo 20, capítulo 21 fala disso. A Jerusalém que desceria, a vitória do reino de Deus e todas essas coisas, meus irmãos. Então, Deus está mostrando isso para um dos reis desses reinozinhos que vão ser destruídos, isto é, a Nabucodonosor. E quando Deus mostra isso através de um sonho, ele não entende logo, mas ele fica com medo, com muito medo, ele fica apavorado. Ou seja, um reizinho de um reinozinho fica com medo do grande reino e do grande rei. Ainda que ele não tivesse entendido essas coisas ainda, mas nós podemos fazer estes paralelos, irmãos, dizendo o seguinte: existe aqui um conceito, um princípio que vai estar muito presente nesse mundo a respeito do medo das pessoas. Que medo é esse? É o medo de Deus. É o medo que Adão teve quando ele ouviu a voz de Deus no paraíso, que ele pecou. Você lembra que a primeira coisa que ele fez foi quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo. O que ele fez? Se escondeu de Deus entre as árvores. É o medo de Deus. É aquele medo. Há um Deus. Bom, mas se há um Deus, eu sou pecador. Eu não posso estar na presença dele. É o medo de olhar para essas coisas grandiosas. Meus irmãos, imagine isso aqui. Nós estamos num planeta minúsculo, gente. Minúsculo. Isso aqui não é nada. A Terra é terrinha. É nada. Perto desse vasto universo. Que os grandes os grandes telescópios, eles estão vasculhando este universo. E os cientistas, os homens de ciência ficam perplexos com essa coisa imensa. Não tem medida para isso. E tudo, nós olhamos para isso e dizemos assim: qual é o sentido disso? Qual o significado dessas coisas? Qual o significado da minha vida? Se você for olhar o Nabucodonosor, ele diz assim, no versículo... Não, vou ler aqui. No versículo 29, o Daniel diz, né? Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. O que vai acontecer? O que vai ocorrer? Havia no coração do rei um temor sobre o que viria. E Deus dá a ele aquele sonho e ele fica apavorado. Ele não entende nada, evidentemente, mas tudo isso está relacionado, irmãos, com o senso do coração humano que teme, que tem medo, que não se sente seguro, que não entende o universo, que não entende o seu próprio ser, que não entende por que o mundo é como é, tanta maldade, por que nós estamos envelhecendo, que vai enterrar os seus mortos em perplexidade e diz: o que aconteceu com ele, com ela, com meu querido que morreu, que não está mais aqui, que não sabe o que vem depois da morte, que pensa nessas coisas e que tem medo.
Tem medo. Pode ser o homem mais poderoso, mas tem medo desse mistério que é o mundo, do mistério que é a morte, do futuro que está fechado para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Não temos ideia do que vai acontecer daqui para o fim do culto. Nós temos uma programação, né? Mas saber se vai acontecer, não sabemos. Nós não temos ideia de uma porção de coisas. Nós somos seres que nos sentimos inseguros. E a Bíblia diz que nós nos sentimos inseguros porque nós deixamos a rocha, nós deixamos a nossa paz, nós deixamos a nossa esperança e a nossa segurança que está em Deus, achando que nós podemos ser Deus e tomar conta de nossa vida. E nós, de repente, aqui e ali, quando nós paramos, quando desliga a internet, quando nós estamos sozinhos, nós percebemos assim, o que eu sou? Em que eu estou confiado? Em que eu estou firme? Em mim mesmo? Mas o que eu sou? Eu estou envelhecendo. Eu pego uma gripe e eu me sinto mal. Como eu posso dar segurança a mim mesmo? Meus queridos irmãos, nós temos aqui um rei sozinho, poderoso, mas fraco, amedrontado, e que busca a ajuda dos magos. E os magos também não podem fazer nada por ele. Os seus homens de religião e de ciência não podem ajudá-lo. E ele, então, está sozinho. O medo existe no coração humano. O medo existe nos impérios deste mundo, no meio do paganismo. Nesse nosso país, nessa nossa cidade, esse medo está aí. Mas não é só o medo. Existe também, irmãos, e exatamente gerado pelo medo e por causa do medo, a opressão. De maneira que as coisas acontecem mais ou menos assim, e me parece que o texto mostra isso, que no medo e no orgulho misturados, esse rei procura ajuda, porque está com medo, mas o medo misturado com o orgulho, e essas coisas vão motivando umas às outras, faz com que ele seja perverso nessa busca. Que ele tenha homens que estão debaixo do poder dele, mas ele não tem nem um pouco de humildade, ele é um homem arrogante, grosseiro, violento, opressor, e que diz, se vocês não me ajudarem, vocês vão morrer. Eu estou apavorado, me ajudem. E eu não aceito. Eu não aceito negação, e ele não confia nos seus oficiais, ele duvida deles, tudo isso gerado pelo medo, e ele os oprime, cheio de orgulho, e ele decide então matá-los. A opressão que está neste mundo, irmãos, em que os seres humanos, se confiassem em Deus, se tornariam pessoas de paz, sem medo, e humildes, e que saberiam conversar com os seus semelhantes e encontrar juntos aquilo que Deus colocou como graça comum ali entre eles, soluções para os seus momentos. Mas o que os homens fazem? Em vez de eles terem paz de Deus e humildade que vem de Deus, eles são cheios de medo e de arrogância. Então, movidos pelo medo e arrogância, eles vão contra os outros e oprimem e destroem. E se eles tiverem poder para fazer isso, eles vão fazer isso. Assim nós vivemos, irmãos. E eu não tenho tempo aqui, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Se vocês não observam essas coisas na vida de vocês, já não observaram, já não têm observado nas relações de vocês, como as pessoas cheias de medo, cheias de angústia, e cheias de orgulho, elas se tornam pessoas opressoras umas das outras. E é isso que está no mundo, é isso que está na nossa nação, é isso que está nas famílias, nas vizinhanças, nos locais de trabalho, nos governos, nos países, nas relações entre as nações. É por isso que o mundo está assim. Nós estamos vendo um mundo cheio de medo. Ganha um presidente lá e todo mundo fica pensando o que vai acontecer, e o que ele vai fazer, o que vai ocorrer naquele local do mundo. Tem a questão das armas nucleares. O mundo está apavorado, com medo. E movido por esse medo e esse orgulho, um vai oprimindo o outro. E ninguém faz acordo de paz. E ninguém senta para um diálogo, porque estão todos apavorados e porque estão todos arrogantes.
Assim são as diversas relações. E é assim que nós somos por natureza, meus queridos irmãos. No entanto, nós temos outro ponto aqui. A perplexidade de mente, a confusão de mente. Nabucodonosor e os seus oficiais, eles não sabem o que fazer. Existe a questão do medo, existe a opressão, mas nada disso gera solução. O medo não pode gerar paz, sabedoria e prudência. A opressão só traz mais problemas. O fato é que todos ali, Nabucodonosor olha para a situação e diz assim: o que significa isso? Eu não sei o que significa isso e eu quero ser ajudado. Ele vai aos seus oficiais e eles não conseguem ajudá-lo. Eles não conseguem interpretar, nem dizer o sonho, nem interpretar. Ele os ameaça de morte, eles continuam sem conseguir ajudar. Eles não podem, eles não têm capacidade mental, eles não sabem o que fazer. Ele os condena à morte e eles continuam sem poder ajudar. Eles não sabem o que pensar, eles não sabem o que fazer. Eles estão em confusão de mente, eles não sabem o que o rei sonhou. Eles não sabem o significado do sonho, eles não têm sabedoria. Eles são homens da religião, eles são homens da ciência da época, eles são grandes conhecedores da cultura babilônica, mas nada disso adianta. Eles estão perplexos diante do medo do rei. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Diante das grandes questões espirituais, não existe filosofia humana que dê jeito. Não existe ciência que dê jeito. A filosofia tem o seu lugar, a ciência tem o seu lugar, mas quando você chega no nível, irmãos, espiritual, de Deus, das coisas de Deus, dos planos de Deus, nós encontramos aquilo que está nas Escrituras. Olha, Deuteronômio que diz: as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem ao Senhor. Mas se nós não ouvirmos a revelação, nós estaremos em confusão. Com toda a nossa ciência, com toda a nossa filosofia, com toda a nossa tecnologia, com tudo que nós tivermos, nós estaremos em plena confusão de mente, em perplexidade, não sabemos o que vem depois da morte, não sabemos onde encontrar segurança, estamos perdidos. O medo vai prevalecer, porque nós vamos tentar já achar solução para o medo e para a opressão na nossa própria mente e não vamos encontrar. Porque não está em nós a solução, irmãos. Não está em nós a paz, a sabedoria e a prudência. Está no Senhor. E agora eu quero colocar um ponto para vocês aqui. Guardem isso, por favor. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos paz. Vocês notam isso? Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos sabedoria. E quando nós olhamos para Daniel, nós vemos o quê? Diálogo. Paz, sabedoria e diálogo. Daniel tem paz. Daniel tem sabedoria. Daniel dialoga, conversa. Daniel é um homem do reino de Deus. Então, enquanto que os pagãos estão com medo, enquanto que os pagãos estão oprimindo uns aos outros, enquanto que os pagãos estão em perplexidade e confusão de mente, Daniel, ele ouve aquilo e ele não se perturba. Eu não estou dizendo que ele não está com medo, eu não estou dizendo que ele não tem medo, eu não estou dizendo que ele não sente ameaça. Observem, irmãos, vamos ler aqui o versículo 15, que diz assim. Vamos ler o 14 em diante, do capítulo 2. Observe. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, né? Capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ele ficou sabendo do que ia acontecer. Ele, então, você observa que ele não é alguém indiferente ao problema que estava ocorrendo e que estava ameaçando diretamente a sua vida e de seus amigos. Ele também ia morrer, e também os seus amigos. Então, eu não posso dizer que ele não teve medo algum, ou não ficou com alguma angústia ou preocupação,
ele pode ter sentido essas coisas, é normal, é humano, no entanto, ele sabia o que fazer. No entanto, ele sabia onde encontrar socorro, recurso, ajuda nesse momento de medo. O texto diz no versículo 16, versículo 14, que a primeira coisa que ele fez foi avisar e prudentemente procurar se informar. Ele tinha uma prudência característica. Outra coisa que ele fez foi procurar ajuda e dialogar informação com quem tinha essa informação, e começou, irmãos, então, um processo de diálogo, primeiro com Arioque, que era o capitão da guarda do rei. Observe que a outra coisa que ele fez, irmãos, no versículo 16, foi que ele entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse lhe dar a interpretação. Tudo isso gerado por uma prudência. Ele se informa, ele conversa com as pessoas, tanto com Arioque, como solicita ao rei mais tempo. Então veja que aqui ele lida com os pagãos com prudência. Quando ele vai conversar com Arioque, é com prudência, procurando se informar, e não tem nenhuma petulância, nenhuma arrogância, ele quer se informar. Quando ele vai ao rei, ele vai de forma humilde, pede mais tempo. Agora, ele não fala só com os pagãos. Veja que em tudo ele está num processo de sabedoria, de diálogo, e movido pela esperança em Deus, pela paz que vem de Deus, porque ele confia em Deus. Isso fica mais claro quando ele conversa com seus amigos, que não são pagãos, mas são pessoas da fé dele, do reino de Deus. Então, o que ele faz no versículo 17? Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. A primeira coisa que ele faz é procurar os seus irmãos na fé, os seus amigos, e conta-lhes o que está acontecendo. Faz com que eles também fiquem informados. Veja a questão da informação aí, da prudência que busca a informação correta, que faz o pedido ao rei e que agora se reúne com seus irmãos e traz a informação correta para que eles saibam e procedam de acordo com o que está ocorrendo, de acordo com a informação correta. Não há aqui, sabe, aquele sentimento apavorado, que começa a acreditar em mentiras, que vai ficando cada vez mais com medo e começa a espalhar mentiras. Como a gente vê na internet hoje, as teorias da conspiração, o medo dominando, e se espalha mentira. Não tem nada disso em Daniel. Ele é um homem que procura as informações corretas, que age com prudência, que pede as coisas com humildade e que vai até os seus amigos e fala aquilo que ele descobriu, mas não para aí. Com relação aos seus irmãos, ele não pede isso que ele vai pedir no versículo 18 aos pagãos, nem pode, porque eles não são crentes, mas aos seus irmãos ele pede. Ele vai aos seus irmãos para quê? Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Ele foi pedir ao Senhor, ele foi orar com seus irmãos, pedir que eles orassem. Ele foi procurar a igreja para comungar com a igreja do seu tempo, do seu momento, para orar com seus irmãos. E para pedir o quê, meus irmãos? Revelação. Que Deus revelasse o sono. Que Deus lhe desse sabedoria. Mais ainda, ele já tinha uma sabedoria prática. Ele já conhecia o Senhor, já confiava no Senhor, por isso que ele agiu assim. Mas agora ele pede a sabedoria para aquele caso específico. Deus nos ajude. Nós vamos perecer com todos, nós vamos morrer com todos. Nós estamos debaixo de um rei com medo e opressor e que vai nos matar. O que nós podemos fazer, Senhor? Nós podemos dialogar com essas pessoas, nós podemos agir com prudência em relação a elas, nós podemos buscar informações e nós podemos, acima de tudo, o que, meus irmãos, como pessoas crentes? Daniel responderia: nós podemos e nós devemos orar e buscar a sabedoria de Deus no meio dessa confusão toda, no meio desse medo todo. Então, o que aconteceu? Daniel recebeu a revelação e ele louva a Deus com essas palavras que eu li no início da nossa pregação de hoje, que está no versículo 20. Vamos ler de novo. Que diz assim: falou Daniel dizendo:
Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são, observe as duas palavras, sabedoria e força. Veja que ele coloca aqui Deus, o Senhor. A fé de Daniel é que Deus, o Senhor, é o Senhor de fato sobre a história, inclusive sobre Nabucodonosor. No versículo 21 ele diz, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos, e ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então ele é o Deus sábio e o Deus poderoso. Ele é o Deus que controla, que domina todos os reinos, e ele é o Deus que revela, que traz luz. Agora, vamos juntar as coisas, meus irmãos. Por que Nabucodonosor tem medo? Por que Nabucodonosor é opressor? Por que Nabucodonosor é confuso de mente? Eu quero que vocês pensem nisso. E eu quero aplicar hoje ao nosso país. Por que a nossa nação, por que as pessoas deste mundo, elas têm medo, elas estão oprimindo umas às outras e elas estão perplexas de mente? Tem só uma resposta. Elas não conhecem esse Deus. Elas não conhecem Deus. É a falta de conhecimento de Deus e de fé neste Deus que faz elas terem medo. Porque, na verdade, elas sentem que elas estão erradas com Ele. Elas são como Adão se escondendo entre as árvores. E elas têm medo da morte, elas têm medo do futuro, elas têm medo, elas olham para tudo com medo, com pavor. Por que elas estão oprimindo umas aos outros? Porque elas não conhecem Deus. Porque elas tentam ser Deus e elas são orgulhosas. E movidas pelo medo e pelo orgulho que vem de não conhecer a Deus, elas começam a brigar, e começam a ser grosseiras, e começam a humilhar, e começam a oprimir umas às outras. Por que elas estão perplexas de mente? Porque elas não conhecem esse Deus sábio, elas não ouvem a sua revelação, elas não sabem nada dos seus planos, elas estão confiando nas suas filosofias e no seu próprio conhecimento. Elas estão perplexas de mente porque elas não têm a luz desse Deus. Então elas estão com medo porque elas não creem no Deus poderoso. Elas estão oprimindo porque elas não creem no Deus poderoso e sábio. Elas estão perplexas e confusas porque elas não creem no Deus sábio. Mas Daniel não é pagão. Daniel é uma luz no meio de toda essa confusão. E Daniel tem paz, porque ele conhece esse Deus. Primeira coisa que ele faz, então, ele sabe que Deus é soberano, ele vai pedir ajuda de Deus. Socorra-nos, Senhor. E ele vai pedir sabedoria de Deus. Revela-nos, Senhor. Ele tem paz por isso. Ele dialoga, ele conversa com os pagãos, ele conversa com seus irmãos, ele busca ajuda, ele pede orações, ele não oprime as pessoas, não briga, não é grosseiro, não ofende, não oprime ninguém, mas é pacífico. Ele dialoga, ele conversa, ele busca acordo, ele busca formar grupos de apoio. Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele tem paz de Deus. Porque ele confia que ali descansa em Deus e sabe que por meio dessa unidade é que Deus se revela, porque Deus é amor, é paz, é misericórdia, é graça, é paciência, é longanimidade e não opressão. Porque ele ouve Deus, conhece o Senhor e conhece sua palavra, ele tem luz na sua mente, não perplexidade e não confusão. Daniel é uma luz no meio do paganismo. Meus queridos irmãos, já estou indo para o meu final agora. E à noite a gente vai continuar daqui, tá bom? Mas eu quero que você pense o seguinte: convém, nesse mundo de medo, de opressão e perplexidade, sermos Daniéis de nossos dias. Como cristãos,
O que o texto está chamando para a nós agora, eu sugiro, olhando para todo esse conjunto de informações, é que nós pensemos o seguinte: eu sou cristão, você é um cristão. O seu vizinho não é cristão. O seu familiar não é cristão. O seu colega de trabalho não é cristão. Talvez o seu chefe ou funcionário ou empregado, o que for, não é cristão. Eu quero que você pense. Você, como cristão, tem encontrado paz no seu Deus? Ou tem tido muito medo? Você, como cristão, tem aprendido com o seu Deus a longanimidade, a misericórdia, a paciência, o amor, o diálogo, a paz? Bem-aventurados os pacificadores. Lembra que Jesus disse? Ou tem sido opressor, briguento, grosseiro? Você, como cristão, tem tido luz na mente, paz na sua mente, sabedoria. Você olha para o mundo e diz: Deus tem um plano, no que é bom e no que é mal. Muitas vezes eu não entendo, mas eu sei que o reino dele está em mim e que um dia esse reino vai se estabelecer em toda a terra e vencerá os reinos pagãos. Eu tenho essa luz, eu encontro nele sabedoria. Eu sei o que devo fazer. Eu não preciso ficar perplexo e confuso na minha mente, porque Deus já me revelou o que eu preciso saber. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As ocultas pertencem a Ele. Muita coisa eu não entendo, mas o que eu entendo cura a minha confusão de mente. Me faz saber o que crer, o que pensar, o que fazer. Me faz entender o que eu tenho que entender. Olhar para esse mundo, para esse universo e saber que esse mundo não é uma obra do acaso e nem que não é um mundo também em que não exista sentido. Não, esse é o mundo de Deus, criado por Deus, manchado pelo pecado, redimido por Jesus Cristo. Eu posso confiar e descansar nele e ter sabedoria. Eu posso dialogar com as pessoas lá de fora. Eu posso dialogar com os meus irmãos, movido por essa paz, por essa sabedoria. Convém sermos assim, meus irmãos. Eu tinha muito a falar para vocês, mas eu queria que vocês pensassem nessas coisas. E se você, quero que você pense agora, quero que você pense no seu testemunho. Nós estamos, irmãos, o que eu estou fazendo nessa série é chamar vocês a pensarem. Nós somos do reino de Deus num mundo que não é de Deus. Nós somos cristãos no mundo pagão. Nós somos como Daniel e seus amigos no reino pagão. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. Quando as pessoas convivem com você, as pessoas percebem a sua paz? As pessoas percebem a sua paz, tanto no sentido de que você sabe onde encontrar o consolo no medo, nas ansiedades, nas angústias. E você transmite essa fé e essa paz por sua vivência, por suas palavras. As pessoas percebem que você é pacífico. As pessoas percebem que você é sábio. Se isso não está acontecendo, o texto está nos chamando, Deus está nos falando para nós como filhos. Nós devemos nos arrepender, meus irmãos. Devemos buscar crescer nessas virtudes. Eu queria que vocês pensassem nisso, tá bom? Em Cristo Jesus, no Evangelho de Jesus, que nós todos pensássemos assim: eu preciso crescer nestas virtudes. Eu preciso me aproximar cada dia mais de Cristo. E não é que eu não tenha medo, mas eu sei que o medo principal, que é o medo da morte, da condenação, do inferno, da confusão de mente, esse já está resolvido. Vamos lembrar de Romanos capítulo 5?
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Já estou em paz. Eu posso me acalmar. Mesmo quando o rei diz assim, eu vou te matar, que era o que Daniel estava passando nesse momento. Senhor, eu quero crescer nessa paz. Eu quero deixar toda a opressão, eu não quero oprimir ninguém. Eu quero ser pacífico, uma pessoa que saiba dialogar com o próximo. E eu quero, Senhor, crescer na sua sabedoria. Eu não quero viver perplexo de mente. Eu não preciso viver assim. Eu tenho a sua palavra, eu tenho a sua luz. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, é luz para os meus caminhos. Senhor, eu quero crescer. Diga isso para Deus nessa manhã, se você tem falhado nisso. Clame a Ele graça e busque os meios de graça. Quero que Daniel fazia. O que Daniel fez em primeiro lugar? Orou e foi buscar a palavra, foi buscar a revelação. É isso que a gente tem que fazer sempre. Orar, meditar e buscar ouvir a voz de Deus nos nossos momentos. Meus irmãos, o mundo está precisando de testemunhos de cristãos genuínos que estejam inseridos no mundo de medo, mas que mostrem paz. Que estejam inseridos no mundo de opressão, mas que mostrem essa paz expressa no diálogo e no amor, na longanimidade, na benignidade, na paciência. No mundo que vive perplexo, onde temos cristãos sábios e que sabem orientar as pessoas e que têm as boas novas nos seus lábios e que pode dizer, olha, existe a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer com que Belém, pagã, olhe para nós e diga assim, esse povo aí é diferente de nós, porque eles têm algo que é divino, que é de Deus, que é um milagre, que é sobrenatural. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos dê a sua graça. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a sua bênção. Ó Senhor amado, abençoa-nos, Senhor, cada irmão querido. O Senhor sabe o que nós passamos nesta vida. Sabes as nossas lutas, as nossas angústias, Senhor, os nossos medos. Sabes, Senhor, das nossas dificuldades nas nossas relações. E que muitas vezes sentimos confusão de mente. Mas que nesta manhã, pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, meditando no Evangelho, nós possamos aprender com Daniel que existe socorro no medo, socorro nas relações, socorro nas nossas perplexidades de mente, e que em Ti encontramos paz, aprendemos a dialogar, e temos luz, temos sabedoria. Ó Senhor, ponha isso no coração do Seu povo, leva-nos a fazer o que Daniel fez, orou e meditou, orou e buscou ouvir a Sua palavra. Que nós possamos fazer isso sempre que o nosso coração se sentir amedrontado, que nós sentirmos raiva dos outros e querermos oprimir os outros, ou que nós nos sentirmos, Senhor, perplexos em nossa mente, que nós possamos buscar a Ti, meditar na cruz e sermos acalmados, pacificados, sermos, Senhor, cheios de sabedoria e expressarmos isso ao nosso próximo e mostrarmos, ó Senhor, faz com que cada um de nós e a nossa igreja mostre ao próximo, Senhor Deus, essa vida do reino, uma vida de paz, de longanimidade, de diálogo e de sabedoria. Em Cristo Jesus, para o louvor do Seu nome, Senhor. Que assim seja em Jesus. Amém. E amém. Deus nos abençoe.